o cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. O Espírito de Deus tem soprado sobre mim. Sonhos, algo que eu nunca imaginei. Então digo, Senhor, me parece impossível, mas Tu podes realizar. Eu sei que se Tu disseres ao mar que se abre, ele abrirá. Se Tu disseres, cego veja, ele verá. Se Tu disseres, filha, eu te exaltarei. Exaltada serei, pois ninguém pode impedir a promessa do Senhor se cumprir. O cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. O mar abriu, o cego viu, exaltada serei. Condenado e lançado na cova dos leões. Não me deram chances pra me defender, nem argumentar. Simplesmente colocaram a sentença. Sem defesas comecei a sussurrar. Muitos que eu confiava como amigo veio me apedrejar. Não entendo por que pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Não entendo por que pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência
e o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Um amigo na dor é conhecido, quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar o teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar. Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos. Amigos são os que na aflição estão lado a lado contigo, chorando quando choras, te auxiliando nas piores horas, fazendo o mundo ficar colorido. Quando precisas de um amigo, este alguém te desampara, vai embora. Não olhe ao que pra trás ficou, não se importa com a tua dor. Neste momento, uma angústia na alma, uma perda, uma dor, uma falta de calma. Somente Jesus com a sua luz faz você feliz, sem te cobrar, sem te humilhar. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Hoje Ele quer te amparar.
vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A paz do Senhor, estamos ao vivo agora aqui na nossa campanha no poder da oração do Salmo 91. Agora são 10 horas e 43 minutos, estou entrando aqui um pouco atrasado devido às festividades, né? A alegria dos irmãos se reunindo para cantar parabéns para a pastora Jossanete. Foram muitos bolos, muitos presentes, graças a Deus pela vida da minha pretinha. E a gente teve que ficar um pouco na igreja, porque os irmãos estavam lá reunidos, né? Para prestar essa homenagem à pastora, e eu louvo a Deus porque ela é querida e amada pela igreja. Queridos, hoje na palavra, antes da oração, nós vamos falar sobre perseguição. Eu quero mandar aqui um abraço para Elis Regina, nossa moderadora de Santa Bárbara do Oeste, a irmã Érica Borges, do Paraná, a irmã Mirelle Soares, Maria Costa, né? Deise Batista, a Cris Teófilo, a Josimeire Meire, todos os irmãos amados, queridos que estão conosco aqui, ao vivo, Maria Hilda da Silva, a Eulina Nascimento. Eulina, Deus te abençoe. Todos vocês que estão aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre perseguição, porque primeiro a gente vê Jesus Cristo dizendo: também perseguirão a vós. Quem disse isso foi Jesus. Eles perseguiram a mim, né? Está dizendo: também perseguirão a vós. Porque na verdade, se você quiser saber se um crente é crente de verdade, você vai encontrar isso na própria palavra, porque o crente é luz, né? João capítulo 15, versículo 20. Você vai encontrar isso na palavra, quando o próprio Jesus Cristo disse isso. Jesus falando disse que nós seríamos perseguidos. Por quê? Porque somos de Deus, porque temos Deus nas nossas vidas, não é verdade? A palavra diz assim, olha, João capítulo 15, a partir do 18, diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Jesus falando, viu? Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Está dizendo: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa palavra. Mas tudo vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Jesus estava dizendo: não conhece a Deus, e por não conhecer a Deus, perseguem a vocês que são de Deus. Então nós crentes, nós vivemos num mundo onde até a própria família às vezes persegue, não aceita o crente. E no meio de tudo isso, o crente fica um pouco isolado. Mas o que é que eu vou fazer? Quando eu digo eu, é eu e vocês todos. Nós vamos buscar a Deus, claro. Nós vamos buscar em Deus a força para passarmos por cima de tudo isso aí. Se o mundo não me perseguisse, se o inimigo não ficasse armando os laços para tentar destruir a mim e a vocês, algo estava errado.
Porque o normal, o correto é que eles realmente persigam. O correto é que eles realmente tentem acabar com as nossas vidas. Isso é o normal. Entendem? Então o mundo vai tentar sempre nos perseguir, sempre buscar uma forma de destruir. Por quê? Porque nós somos diferentes. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Se eu não tivesse aqui iluminado por essas lâmpadas que estão aqui, vocês não estavam me vendo. Vocês estão me vendo aqui, olha, normalzinho. Ou seja, se você não tiver o Espírito Santo, ninguém lhe percebe. Você está misturado no mundo, está no pecado, está no meio deles, está tudo bem, é treva, vamos lá. Está todo mundo na escuridão mesmo. Assim como nós reconhecemos os que caminham na luz conosco, os das trevas reconhecem quem caminha nas trevas. Então eles se dão bem por causa disso. E aí a Deise Batista botou, e o pior é quando a perseguição vem dos que são dentro da igreja. Acontece muito isso também. Mas uma coisa eu lhe digo, se alguém da igreja está perseguindo um crente, de uma coisa eu te digo, ele não tem Deus. Pastor, mas está na igreja. Sim, mas no meio do povo que caminhava com Jesus Cristo tinha Judas. No meio dos que caminhavam com Moisés tinha Adatã, Abirã e Coré. Até a própria Miriam, irmã de Moisés, foi castigada porque questionou Moisés. Então você veja que isso acontece também dentro das igrejas, as perseguições. Agora só digo uma coisa, se um crente está dentro de uma igreja e ele persegue quem está dentro da igreja buscando a Deus, esse crente precisa se converter. Precisa buscar a Deus, precisa se arrepender, precisa se consertar com Deus, porque não é certo isso acontecer. Jesus Cristo, quando andou na terra, foi tentado pelo diabo, foi traído por Judas, foi negado por Pedro. O próprio Filipe duvidou dele, sem saber se ele era sim ou não filho de Deus. O João Batista mandou saber se ele era o filho de Deus ou devia esperar outro. Então você veja que acontece as dúvidas no meio daqueles que vivem em comunhão com Deus, que são perseguidos por aqueles que supostamente têm comunhão e na verdade não têm. E não é por isso que a gente vai desistir da nossa caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo, aí você viu aqui a própria palavra, Jesus falando isso, que seríamos perseguidos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, a palavra diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, quer dizer, admirados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A palavra está dizendo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, porque temos o Espírito Santo. Ficamos surpresos com o quê? Esse irmão está me perseguindo, essa irmã está me perseguindo, a minha família. Mas não ficamos desesperados. Por quê? Porque nós temos Deus. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Nos persegue, mas Deus não nos abandona. Vocês podem até entristecer um crente, mas não vão destruí-lo. É isso que a palavra está dizendo. E nós precisamos meditarmos nessa palavra para vivermos o que Deus tem para nossas vidas. Se ser crente fosse só, era bom demais. Mas não. Jesus Cristo veio à terra e não ganhou a igreja com sorrisos e abraços. Ele ganhou a igreja com cruz, cravo e açoites. Então ele se entregou, morreu, morte de cruz, para provar o amor dele por cada um de nós. Então isso vai acontecer. Querida irmã Cida de Macaé está aqui conosco, irmão Wagner, Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço para o irmão Renato, irmã Patrícia, que estão na China nos acompanhando agora. Esse casal que muito tem ajudado essa obra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus aí na China. Marília na China, todos os irmãos da China, Deus abençoe vocês. Então você veja que no meio dessa peleja toda, nós temos um chamado de Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Por que Deus fala sal e luz? Porque o sal muda o gosto. Você pega uma comida,
não tem gosto, não tem sabor, mas se botar o sal dentro ela fica gostosa de ouvir. É a mesma coisa de alguém que está fora da presença de Deus, sofre, está triste, abatido, pensando em se matar, quando conhece a palavra, pegou tempero, né? Pegou gosto, fica feliz, fica alegre. Nós somos sal porque nós temperamos a vida das pessoas, e somos luz porque nós acabamos com as trevas. Uma pessoa que vive enganada nas trevas, sofrendo, quando um crente chega e começa a pregar a palavra, começa a falar de Deus, os olhos daquela pessoa se abrem e ela passa a ver o mundo como ele é, com a presença de Deus e sem a presença de Deus. Quer dizer, os olhos são abertos. Então, por isso que o crente é perseguido, exatamente porque ele é esse abridor de olhos, esse temperador da vida. A palavra de Deus é o tempero, é como se você pegasse os versículos bíblicos e semeasse no meio do povo. Veja aqui a palavra de Deus, o que é que fala mais sobre perseguição. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 12 a 16, vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus por meio deste nome que é Jesus Cristo. Ele está dizendo que o crente sofra por ser direito, sofra por ser honesto, sofra por ser crente, mas não por ser mau, ser bandido, ser alguém que vive à margem da presença de Deus. Essa é a palavra que foi dita aqui na palavra. Glórias a Deus. A Dulcilene Freitas botou: perseguidos, mas não destruídos. Exatamente. Pode nos perseguir, mas não vão nos destruir. Por quê? Porque a poderosa mão de Deus está estendida para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar. E nós vamos agora fazer a nossa oração desse terceiro dia de busca da proteção de Deus para nós e para toda a nossa família. Sem falar naqueles que querem humilhar os nossos entes queridos, nossos familiares, humilhar, querendo colocar na cabeça das pessoas que nós só queremos ser, só quer ser o que não é. Não faça isso, porque não adianta. Não vão conseguir mudar o nosso pensamento, não vão conseguir destruir a nossa fé, apenas com palavras, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Ore comigo, igreja. Maravilhoso Pai, Santo Deus, Senhor. Senhor amado, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Paizinho querido, Deus amado, porque no meio das lutas, dos sofrimentos, nós podemos ver a Tua mão poderosa estendida. Deus, a Tua palavra diz que a Sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa nos socorrer e nos ouvir. Deus, a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa voz, a nossa oração. Nós queremos orar aqui por todos os perseguidos. Queremos, Pai querido, Deus amado, orar por todos os Teus filhos e filhas que vivem, Deus, este sofrimento, que às vezes, Deus, não compreende, não sabe o que é que está acontecendo, não entende, meu Pai, que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Nós glorificamos o Teu nome no meio do sofrimento, Deus. E sabemos, Pai, que existe, Deus. Existe, Deus, um chamado Teu para o Teu povo.
Existe um chamado teu para nós glorificarmos o teu nome, mesmo passando pela prova, mesmo sofrendo as consequências, mesmo, Senhor, passando pelas lutas que o mundo nos oferece. Mas a tua palavra, Deus, a tua palavra garante vitória, a tua palavra garante bênção, a tua palavra garante coisas extraordinárias. Obrigado, Paizinho. Obrigado por nos sustentar, obrigado por nos amar, obrigado por nos encher da tua santa, maravilhosa presença. Nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui nesta campanha abençoada, recebendo força do céu. Sim, papaizinho. E quando a gente, Pai, quiser fraquejar, segura em nossas mãos, segura, Deus, em nossas mãos e nos ajuda a sermos vencedores. Segura nas mãos dos teus filhos e filhas e dá a cada um de nós a direção certa a ser seguida, Deus. Abençoa, Pai, aqueles que estão passando pelo processo doloroso da enfermidade, processo do desemprego, da escassez, os sonhos que foram frustrados, a dor que não sai do coração. Deus, nós repreendemos no nome de Jesus e fazemos esta oração. Porque, Deus, a tua palavra santa vai nos falar, Senhor, da tua bondade, do teu amor, do teu carinho, das maravilhas que é estar com o Senhor. Pai querido, Deus amado, a tua palavra nos diz, Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. A sua verdade é escudo e é broquel. Não temerei os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meu dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Com os nossos olhos vamos contemplar e ver a recompensa que Deus tem para dar aos incrédulos, os ímpios. Nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Porque Deus aos seus anjos dará ordem para nos guardar em todos os caminhos por onde andarmos. Os anjos de Deus vão nos sustentar em suas mãos, para que não venhamos a tropeçar em alguma pedra. Vamos pisar o leão e a áspide, calcar aos pés o filho do leão e a serpente. Pois Deus nos amou tanto que nos livrou e nos colocou num alto retiro, porque Ele conhece o nosso nome. Quando nós invocarmos o seu nome, Ele vai nos responder e estaremos com Ele nos momentos de angústia, e Ele vai nos livrar e nos honrar, e vai nos encher de longos anos de vida, nos fartar e nos mostrar a sua salvação. Esse é o nosso Deus presente, o nosso Deus que nunca falha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu olhar misericordioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua a abençoar este povo, Pai. Continua a encher este povo da tua santa e maravilhosa presença. É o que nós pedimos no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amados de Deus, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua saúde e a saúde da sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite de descanso. Que Deus os abençoe poderosamente. Muito obrigado por estar aqui. Agradecemos às nossas moderadoras que se fizeram presentes e agradecemos a você, irmão e querida irmã, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Deus os abençoe.